Então, pessoal, no capítulo 1, né, da nossa gramática, a gente começa falando sobre fonologia. Tá, e a fonologia é um dos modos de se analisar a língua portuguesa. E aqui na fonologia a gente tem as articulações da língua. De acordo com o texto, o ser humano comunica-se com seus semelhantes por meio de mensagens de diversos tipos, visuais, né, auditivas, gestuais. Contudo, eita, que delícia. Tá, beleza. Então, o que acontece? A gente se comunica por meio, né, de visual, né, de audiovisual, de gesto, mas a comunicação só se completa plenamente com a utilização da língua. Comunicar, portanto, é a função principal de determinado sistema linguístico. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de significante e significado. Ao transmitir nossas ideias, utilizamos de combinações de palavras chamadas signos linguísticos. Esses apresentam sempre dois elementos inseparáveis: os sons que os compõem e a ideia que transportam. Então, quando você tem palavra, você tem som e tem ideia. A palavra é uma representação, né, escrita do som e da ideia, certo? Fechou. Aí, vamos pegar como exemplo a palavra gato. A sucessão de sons representados entre barras oblíquas, né? Você tem esse som que não é letra, né? Que pode ter aquele som que a gente faz o gato, né? Exatamente. É um som que a gente produz aqui. Tem o A, né? Que é o som aberto, que a gente chama de vogal, né? Por que a gente... O que seria a vogal? A vogal é aquele som que sai livre. A consoante é o quê? A consoante é aquela obstrução na passagem. Então, quando você fala, né, pato, o A sai livre, mas você tem o... Percebe? Então, isso acontece quando a gente fala. Eu lembro que, gente, eu ria tanto na primeira aula que eu tive de fonema, era mó barato. Mas aí, nesse caso, assim, acontece direto isso aqui, né? Você tem o som, né, que a gente representa com a letra G, o som que a gente representa com a letra A, o som que representa com a letra T, né, e o som que representa com a letra O. E isso produz uma imagem sonora em nosso cérebro. Quando você fala gato, você cria uma imagem quando você usa esse som, né, essa pronúncia, perdão. Você fala gato, vem uma imagem, né? E isso é o quê? É o significante. A ideia que associamos a esse signo. Então, por exemplo, o que é essa imagem sonora? O que é esse significante? É aquele bichano que faz miau. Aquilo ali é o significante, né? E aí, nesse caso, a ideia que associamos a esse signo, ou seja, o animal doméstico pertencente à família dos felídeos, constitui o significado da palavra. Então, por exemplo, você fala gato e essa palavra produz uma imagem sonora de modo que a gente constrói na cabeça a ideia desse bichano aí, entende? Isso aí, no caso, esse significante, ele faz o quê? Ele faz com que, a ideia que associamos a esse signo, né, constitui o significado da palavra. Aí vamos lá, a questão da primeira articulação da língua. Para falar uma língua, não basta memorizar um repertório de palavras, é necessário saber combiná-las. Assim, na língua portuguesa, por exemplo, não é suficiente apenas relacionar uma série de vocábulos para formar um pensamento. Observe, cidade nesta moro. Os signos são conhecidos. Cidade, você imagina, cidade. Nesta, você tem mais ou menos uma ideia. Moro, você tem uma ideia, né? Só que os signos são conhecidos, porém não combinam, porque não há uma relação lógica entre eles. O relacionamento correto das palavras resulta em moro nesta cidade. Então você viu que não basta as palavras. A questão
você ter o relacionamento entre essas palavras de modo que haja uma relação lógica aqui. E quando os signos linguísticos se relacionam corretamente, formando uma sequência lógica, temos a primeira articulação da língua. Agora, o que seria a segunda articulação da língua? É exatamente a combinação de fonemas dentro de cada signo. Então, vamos lá. A palavra oral implica a emissão de certos sons pelo chamado aparelho fonador. Cordas vocais, cavidade bucal, fossas nasais, língua, etc. Como identificar esses sons? Comparemos pato com fato. Ao pronunciar essas duas palavras, notamos que existe uma diferença de significado entre elas. Do ponto de vista dos significantes, a única distinção está no P e no F. Claro que aqui eu estou falando na representação gráfica, mas não é P, é P. Deu para entender? É o P, que com A faz A, entendeu? A, pato. Percebeu? Então, o que acontece? E no T, que com A faz A, né? Então, nesse caso, aqui, do ponto de vista do significante, a distinção entre pato e fato está no P e no F, certo? Então, que são unidades de sons capazes de produzir uma mudança de significado pela simples comutação de uma pela outra. Então, percebam a questão, né, do significante para o significado. O significante tem a ver com essa questão do som, né? Essas unidades recebem o nome de fonema. Fonemas são, portanto, unidades fônicas distintas da palavra, onde eu tenho até aquela paródia, né? Você pensa que fonema é letra, fonema não é letra não, fonema é sonoridade, a letra é sua representação, entendeu? A gente confunde muito fonema com letra, e não são a mesma coisa. Fonema, som, né? Letra, registro desse som. Aí, nesse caso, em resumo, a língua é um sistema que possui suas articulações. Na primeira, os signos se combinam, formando sequências lógicas. Na segunda, os fonemas se associam, formando os signos. Então, você percebe que, assim, no caso, os fonemas formam os signos formam a sequência. Entenderam ou não? Né? Os fonemas, os sons, eles formam signos. Os signos formam a sequência, né? Antes de nós termos o cidade nesta moro, né? Nós temos o quê? A representação do C com I, né? Do D com A, do D com E e assim por diante. E aí vamos lá. Deixa eu ver aqui. O número de signos de uma língua é limitado. A cada instante, dependendo da situação, pode-se criar novos vocábulos. Então, você vai ter uma certa quantidade daquilo que a gente chama de grafema e de fonema. Mas agora, o que a gente pode fazer de palavras a partir disso daí, só Deus sabe. Entende? A gente, por exemplo, pode começar na mão e pode parar em imbrochável. Só para você ter uma ideia como é que a gente vai. Você pode ir inventando, tá entendendo? Eu, por exemplo, se eu fundar uma igreja, vai ser a igreja roberlaniana dos últimos dias. Entende? Roberlaniana não existe, mas eu posso criar. Entendeu como é que é? Igual a igreja anglicana. Entende? Caraca! Depois da anglicana, roberlaniana. Agora eu me senti, hein? Obrigado, Lavínia. Então, aí nesse caso aqui, observe bem. O número de fonemas é limitado, certo? Entretanto, com poucos fonemas, podemos formar grande quantidade de signos, simplesmente comutando um por outro. Assim, lata, mata, pata, data, etc. Trocados, os fonemas alteram-se os significados das palavras, né? Lata é uma coisa, mata é outra totalmente diferente, pata é outra totalmente diferente, data também. Então, como já dissemos, os fonemas são representados pelas barras oblíquas, né? Aquelas assim na diagonal. Quem assistiu a algum dos meus vídeos sobre fonema vai perceber isso nos vídeos.
Eu uso aquela barra na diagonal para deixar claro que não estamos falando de letra, estamos falando de fonema, certo? Então, continuando aqui, os sons da fala, por sua vez, podem ser representados entre colchetes. Então, enquanto você tem o som de A, O, né, entre barras, você pode ter gato entre colchetes, beleza? Enquanto você tem aquele som, né, dos lábios para fazer o som de me, né? Você tem o E, o Z e o A, né, para fazer mesa, né? Você coloca entre barras os sons. E a palavra você entre colchetes escreve mesa e assim por diante. Sendo que a representação desse som não é como a gente escreve quando a gente está falando de fonema, né? Você vai perceber que o alfabeto fonético é diferente do alfabeto comum que a gente tem de letra. Você pode estar reparando aí, quem não tem o livro, não tem como eu mostrar aqui agora, mas caso haja interesse, a gente pode tirar uma fotografia e mandar. Eu não posso tirar a fotografia agora, porque eu tô em modo avião, porque geralmente é nessa hora que alguém liga pra gente. Então, mas se de repente alguém puder tirar até uma foto e colocar lá no grupo, tá? Porque aí o pessoal que não tem o livro vai poder dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Da página 3? Isso, da página 3, exatamente. Então, deixa eu ver aqui o que eu poderia falar. Ah, sim. Variante de fonema ou alofone. Observe o caso da palavra tio. Existem regiões do Brasil onde, dependendo de fatores sociais ou individuais, o fonema é pronunciado diferente. Ele pode ser ou pode ser percebeu? Aí, dependendo do som, se vai ser ou se vai ser, aí você tem uma representação diferente aqui. Tá na foto, exatamente. Por exemplo, essa diferença de pronúncia, que a gente chama de sotaque, não acarreta mudança no significado da palavra, né? Pegando a palavra que aqui, como carioca, nós falamos tio, mas no Nordeste a pessoa vai falar tio, percebeu? Então, o que acontece? Não mudou o significado, mas mudou a pronúncia e vai mudar também na hora de você representar foneticamente, entende? Você vai ter um símbolo para tio e você vai ter um outro signo para tio, né? Porque é o T mais uma outra figura para dar aquele som de chiado. E aí, nesse caso aqui, a possibilidade de realização de um mesmo fonema de forma diferente recebe o nome de variante de fonema ou alofone, certo? Letras ou grafemas. Para representar os fonemas na escrita, recorremos a sinais chamados letras ou grafemas. Então lembra, assim como quando a gente fala fonema, a gente está falando de som, quando a gente fala grafema, a gente está falando de letra. Percebeu? Tranquilo? Fonema, som. Grafema, letra. Aí, o mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. É o caso, né, entre barras, o Z, né, que pode ser representado pelas seguintes letras. S em mesa, X em exato e Z em azarado. Tá certo? Fechando esse bloco aqui, falando sobre dígrafos ou dígramas, ou digramas, perdão. São grupos de letras que representam um único fonema. Classificam-se em consonantais, CH, né? LH, NH, né? SS, o NH é o do nhonho, entende? É que não dá para produzir o som porque é um som consonantal, então eu preciso de uma vogal. Só que se eu botar a vogal, vai contaminar o que eu estou falando do fonema, entendeu? Por isso que fica engraçado. Aí, nesse caso,
né? O CH, LH. Eu estou falando em letra para você ter uma noção, né? Mas no caso aqui, dígrafos consonantais de CH, de LH, de NH, de SS, de RR, né, de SC, de S cedilha, de X com S, de X com C, aquele G fechado de G com U e aquele que com U. E aí, nesse caso, né, o que seriam os vocálicos? An, né, que dá um som de vogal nasalizado, né, mais aberto, né, tem o an, né, mais fechado, e tem o an mais aberto. O en, né, de, por exemplo, homem, né, e você tem o en, né, de hífen, né, e aí nesse caso, por exemplo, deixa eu ver aqui, hífens, perdão, no caso, in, fechado ou in, né, quando você coloca o S no final, que é um som um pouco mais aberto, on e on, né, mas quando se coloca o S no final, fica ons, né. O caso do no singular e o quando você coloca o S também. E aí, por exemplo, na cabeça da gente, a gente só tem o quê? A, E, I, O, U. A gente não pensa que tem o an, tem o en, tem o in, né? Tem o on e tem o também. Certo? Que a gente pensa em letra, a gente não pensa em fonema, né? Deixa eu ver aqui. E nesse caso, seria o dígrafo seria consonantal, desde que M e N não sejam seguidas de vogal, tá certo? Se vier seguido de consoante, show de bola. Aí, deixa eu ver aqui. Nunca podemos confundir fonema, unidade sonora, com letra, representação gráfica do fonema, tá certo? Uma palavra, portanto, pode ter ou não o mesmo número de letras e fonemas. Por exemplo, mata tem 4 letras e 4 fonemas. A. Malha tem 5 letras, mas tem 4 fonemas. Por quê? Você tem o que tem som de M, o A, você tem o que tem som de LH, né? E você tem o A. Então você tem malha, sendo que LH é um fonema só, embora sejam 2 letras. Aí no caso, anta, você tem 4 letras, mas você tem 3 fonemas. Por quê? Você tem o an, que é apenas um fonema vocálico, nasalizado, uma vogal nasal. Você tem o que é um fonema consonantal, e você tem o A, né, que é o som vocálico oral. Fixo, 4 letras e 5 fonemas. I, O, entendeu? Então você tem, por exemplo, o X é uma letra só, mas ele acaba aqui, embora ele seja uma letra, mas ele é o que a gente chama de dífono, ou seja, ele tem 2 sons, entende? Enquanto o dígrafo são 2 letras que tem um som, o dífono é uma letra que tem 2 sons. Entenderam a diferença ou não? Dígrafo, 2 letras, um som. Dífono, uma letra, 2 sons. Táxi, nexo, sexo, perceberam? Tóxico, entendeu? Fechou? Não entendi a risadinha no sexo. Aí nesse caso, tá lá na certidão, quer dizer, na certidão do Enzo da Valentina eu não sei, mas na certidão lá de antigamente, você nascia com sexo masculino, né? É algo biológico, né? Então, a minha também. Hoje em dia eu já não sei de mais nada. Então, aí assim, sendo que assim, gênero não é uma coisa biológica, né? Só pra gente lembrar. Aí,
voltando para cá, cheque 6 letras e 4 fonemas. Olha só, são 6 letras e 4 fonemas. Você tem o sh, um fonema, embora sejam 2 letras. Você tem o é aberto. Você tem o k, né? Que no caso aqui é QU, mas o som é só k, né? E você tem o é. Fechou. Aí vamos lá. A letra H não representa fonema. Então a letra H, foneticamente falando, não é nem vogal nem consoante. Alfabeticamente falando, é uma consoante. Perceberam a diferença ou não? Entende? Então vamos lá. Aí nesse caso aqui, o H aparece em certas palavras por força de etimologia ou de tradição escrita, em certas interjeições e na formação dos dígrafos. Fechou, tá bom? E aí, deixa eu ver aqui, a gente pode falar um pouquinho, né, sobre vogal, semivogal e consoante, daqui a pouco.